No F-U-T-R. Se você comprar uma xícara de café, perderá 4 minutos de vida. Uma corrida de táxi tira 2 horas de sua vida. Uma estadia em um hotel de luxo tira 1 ano de sua vida. É um mundo em que a vida é a moeda de circulação. Cada pessoa desde o nascimento há um cronômetro em seu braço. Você só pode viver até os 15 anos de idade. Se você quiser viver mais, terá de trabalhar duro para merecê-la. O personagem principal, Carl, é um assalariado comum. O tempo que ele ganha todo dia dura apenas até o dia seguinte. Mas mesmo com uma vida tão ruim, antes do 50º aniversário de sua mãe, ele passou 5 horas comprando uma garrafa de vinho. Em seu caminho para o trabalho, muitas pessoas morreram nas ruas porque ficaram sem tempo. Carl já tinha visto tudo isso antes. Outro dia de trabalho antes que ele percebesse. Mas quando chegou a hora de acertar seu pagamento, o supervisor deliberadamente deduziu uma parte de seu salário. Diante desse tratamento injusto, Carl só podia sofrer em silêncio. Se ele perdesse seu emprego, ele poderia não viver para ver o dia de amanhã. Depois do trabalho, ele foi ao pub. Um amigo lhe disse que havia um cara do outro lado da rua que era muito famoso. Ele estava pagando bebidas a noite toda. E ele tinha mais de 100 anos em suas mãos. Carl gentilmente o advertiu para não exibir sua riqueza aqui, ou ele acabaria sendo morto. Antes que ele pudesse terminar sua frase, o bandido do tempo entrou. Diante de uma multidão de pessoas, o homem rico pediu para ir ao banheiro. O bandido do tempo tinha medo de que ele escapasse. Então ele o seguiu. Naquele momento, Carl saiu das sombras e salvou o magnata. Por fim, os dois se esconderam em um prédio podre. Eles conversaram entre si e descobriram que a esposa do homem rico morreu há pouco tempo. E que ela havia vivido por mais de 100 anos. Porque a vida estava ficando entediante. Finalmente, ela decidiu acabar com sua vida. Sem a companhia de sua esposa, o magnata ficou cada vez mais solitário. Por um tempo, ele quis deixar este mundo. Então ele contou uma dura verdade. 90% do tempo, os ricos estão no controle. Eles controlam os preços de mercado, eles mantêm os salários em um nível mínimo. As classes mais baixas têm de se matar de trabalhar para sobreviver. Ao espremer o tempo da classe baixa, os ricos alcançaram a imortalidade. Carl ficou chocado. De repente, o homem rico fez uma pergunta impensável. Se você tivesse 100 anos de TIMP, o que você faria com ele? Olhando para o pouco tempo em seu coração, Carl disse com firmeza. Eu não desperdiçaria nem um segundo dele, e ajudaria os necessitados. O homem rico lhe lançou um olhar silencioso. E então os dois adormeceram, e quando acordaram no dia seguinte, o magnata não estava em lugar nenhum. E a hora no braço de Carl marcava 100 anos a mais. Ao ver a janela, não perca meu tempo. Carl entendeu tudo. Ele foi até a janela e viu. O magnata estava sentado na beira da ponte. Ele percebeu que algo estava errado. Ele correu em direção à ponte. O magnata tinha apenas 3 segundos restantes no relógio. Os segundos foram se esgotando. Logo ele estava na água. Quando Carl chegou lá, já era tarde demais. Ele estava completamente inconsciente do momento. O momento foi capturado pela câmera. E isso vai lhe trazer muitos problemas. Depois de sair, Carl encontrou seu melhor amigo, Jack. Ele lhe deu 10 anos de sua vida, e então ele lhe contou a verdade. Carl disse que finalmente poderia levar sua mãe para morar em um bairro rico. Naquela noite, ele comprou um buquê de flores para surpreender sua mãe. Até que esperou o último ONBUS. Mas não havia sinal de sua mãe. Carl percebeu que algo estava errado. Correu para o local de trabalho de sua mãe. Acontece que depois que a mãe terminou o trabalho para pagar o empréstimo, faltava apenas 1h30, e o preço do carro dobrou repentinamente. Ela não tinha condições de pagar a passagem no tempo que lhe restava. A mãe tentou implorar ao motorista para pagar na parada, mas o motorista se recusou e nenhum dos passageiros estava disposto a ajudar. Em desespero, minha mãe teve que descer do ônibus e correr para casa. Levaria pelo menos 2 horas para chegar em casa. No caminho, ela tentou pedir ajuda, mas ninguém estava disposto a ajudar. O tempo estava se esgotando, ela estava desesperada. Finalmente, ela viu seu filho. Foi então que Carl pareceu se dar conta do que estava acontecendo. Ele começou a correr em direção à sua mãe, mas, no final, ele chegou tarde demais. Ele viu sua mãe morrer em seus braços. Naquele momento, Carl ficou desesperado. Ele prometeu fazer o homem rico PAGR. Na manhã seguinte, ele pegou um táxi para o bairro do homem rico. O que Carl não imaginava era que só o pedágio levaria anos. Aparentemente, é quase impossível para a classe baixa romper as fileiras. Quando ele chegou ao bairro dos ricos, Carl não pode deixar de correr. Os transeuntes acharam o homem estranho. Estavam olhando para ele de forma diferente. Percebendo que algo estava errado, Carl parou imediatamente, para evitar que sua identidade fosse exposta. Ele foi para o hotel mais luxuoso do bairro rico. Ele reservou a suíte mais cara. O método de Carl para se vingar dos ricos era simples, ganhando todo o tempo deles. Depois do jantar, ele foi a um cassino. Depois de jogar algumas partidas em um jogo normal, ele tinha mais de 100 anos em suas mãos. Logo ele foi convidado para o jogo mais alto. O homem do outro lado da mesa tinha mais de 9.000 anos de tempo. Ele era bem conhecido na vizinhança rica. Ao ver que o rosto de Carl estava enferrujado, o homem estava pronto para lhe mostrar o caminho. Ele apostou 50 anos logo de cara. Carl não se intimidou com isso, ele foi direto por 50 anos. Então, uma garota chegou e se sentou ao lado do homem. Era a filha dele. Carl ficou chocado.
Ela sempre enfatizava a sobrevivência do mais apto. Então ela aumentou a aposta para 200 anos. Ela tentou assustar o jovem. O que ela não esperava. Carl tinha todo o tempo do mundo, deixando apenas 30 segundos para abrir as cartas. O pai e a filha ficaram chocados com essa loucura. Felizmente, Carl ganhou a aposta. Nesse momento, seu tempo mudou para mais de 1000 anos. Por meio dessa aposta, o homem ficou completamente impressionado com o vigor de Carl. Então, ele apresentou sua filha a ele e o convidou para uma festa no final da semana. No dia da festa, ele gastou 60 anos para comprar um carro de luxo. O homem já estava na porta e apresentou Carl à sua sogra e à sua esposa, e durante a dança, Carl e sua filha, Laura, se afeiçoaram um ao outro. A conversa foi se tornando cada vez mais íntima. Não demorou muito para que Carl levou Laura para a praia. Ele tirou a roupa e pulou na água. Quando se deu conta, houve uma cena indescritível, ao ver que sua filha havia retornado sã e salva. Os homens convidaram Carl para continuar jogando cartas, mas então a polícia entrou. Eles trancaram Carl em seu quarto, sem dizer uma palavra. Acontece que eles encontraram o corpo do magnata embaixo da ponte. De acordo com a vigilância do local, Carl é um dos principais suspeitos. Nesse momento, Carl está muito calmo, porque o tempo é um presente do magnata. Ele não fez nada ilegal. O xerife acha que isso é ridículo. Somente um homem pobre assassinaria um homem rico por causa de seu tempo. É impossível para um homem rico se matar. Ele parou de ouvir a explicação de Carl. Ordenou que seus homens confiscassem seu tempo. Faltavam apenas 2 horas. Obviamente, essa era uma sentença de MURD. Carl decidiu revidar. Ele se aproveitou da fraqueza de seus homens, fez um movimento decisivo e os derrubou no chão. Em seguida, pulou do prédio e fugiu. Ele se deparou com Laura e a tomou como refém. Dirigiu o carro de luxo e fugiu. O chefe de polícia também não é vegetariano. Ele a perseguiu em seu carro de polícia, mas ele subestimou completamente as habilidades de direção de Carl. Não demorou muito para perder Lou. A essa altura, Carl tinha apenas 1 hora no relógio. Ele implorou a Laura que o ajudasse, mas ela se recusou. Ela achava que Carl não era sincero o suficiente. Após as repetidas súplicas de Carl, Laura cedeu. Ela lhe deu algum tempo. Então os dois continuaram a correr. Inesperadamente, eles se depararam com uma armadilha no caminho. Eles não conseguiam controlar o carro. O carro rolou para fora do penhasco. Eles caíram inconscientes no local. Os time bandits chegaram mais tarde. Eles descobriram que Laura tinha 10 anos de tempo em sua mão. Então, eles o transferiram para suas próprias mãos. Naquele momento, uma sirene de polícia surgiu do nada. Os bandidos do tempo saíram com pressa. Logo depois, Laura acordou de seu coma. Quando ela percebeu que só lhe restava meia hora, uma sensação avassaladora de medo tomou conta dela. Carl acordou e viu que ela estava bem. Mas ele não pode deixar de rir. O homem rico finalmente pode experimentar como é ser pobre, ao ver que a hora em seu braço não estava longe da morte. Agora é preciso chegar a hora. Os dois correram para ele. Nesse momento, Carl pensou em seu amigo Jack. Há poucos dias, ele deu a seu amigo 10 anos de tempo. Justamente quando eles pensavam que estavam salvos. A esposa de Jack lhes disse que Jack estava morto, e que todo esse tempo havia sido gasto com álcool, e culpou Carl por não ter lhe dado tanto tempo. Agora os dois homens estão desesperados. Agora só lhes restam alguns minutos. E então, na hora certa, Carl subitamente encontrou os brincos de diamante de Laura. Ele imediatamente arrastou Laura para uma loja de penhores próxima. O proprietário viu que só lhes restava 1 minuto. Ele disse que só poderia trocá-los por 2 dias. Laura ficou furiosa, mas agora não era hora de discutir. Então ela concordou. Mas esse tempo não é suficiente. Depois de pensar um pouco, Carl ligou para o pai de Laura e ameaçou lhe dar 1000 anos para recuperar sua filha e entregá-la em um banco designado. Mas o homem hesitou. Não era que ele não pudesse pagar 1000 anos. Ele achava que sua filha havia se tornado uma traidora. Depois disso, eles foram para a sala de estar onde Carl morava. Laura vestiu as roupas da mãe de Carl. Eles conversaram. Durante esse tempo, Laura aprendeu muito sobre o gueto e o que aconteceu com a mãe de Carl. Talvez fosse porque ela se sentia da mesma forma. Ela não odiava mais o homem à sua frente. Ela passou a amar Lou. No dia seguinte, eles descobriram que o banco designado não estava disponível. Laura sentiu uma perda indescritível. Aparentemente, ela não era tão importante para o pai quanto pensava. Carl temia que ela ficasse triste e disse que o xerife poderia ter evitado isso. Laura apenas riu. Ela conhecia muito bem o caráter de seu pai. Não é de surpreender que ele fizesse uma coisa dessas. Depois de uma feroz batalha de ideias, Carl decidiu deixar Laura voltar. Era muito perigoso seguir lá. Antes de partir, ele entregou a Laura uma pistola para proteção. Vendo que ele se preocupava tanto consigo mesmo, Laura deu um grande beijo em Carl. Em seguida, ela ligou para o pai e o culpou. Quando ela soube que a polícia havia descoberto onde eles estavam, Laura viu o xerife apontando uma arma para Carl. Na hora certa, ela atirou no braço do xerife. Carl sobreviveu. Eles pegaram o carro da polícia. Carl temia que o xerife morresse na estrada. Ele não hesitou em lhe dar algumas horas de vida. Todos na região odiavam essa profissão indiferente. A essa altura, ele já era um rato de rua. Todos o estavam provocando e repreendendo.
Laura percebeu que o tempo estava se esgotando. Ela começou a culpar Carl por dar tempo ao xerife, mas Carl disse que morreria na estrada se não o fizesse. E Laura finalmente entendeu seu lado BOM. Com cada vez menos tempo em suas mãos, Laura não sabia o que fazer. Nesse momento de vida ou morte, Carl não teve escolha a não ser deixar a moralidade para trás. No campo, ele chamou um táxi. Dentro dele estava uma garota rica. Carl estava conversando com ela. Laura atirou no carro. Foi uma visão chocante para Carl. Então a mulher saiu do carro. Mas eles só precisavam de um dia. A mulher ficou surpresa. Carl disse que um dia era suficiente. Ele olhou para os brincos da mulher. A mulher teve o bom senso de tirar a luz. Laura achou que não era necessário. Mas ela tirou o brinco mesmo assim. Não é seguro dirigir em um carro de polícia. Por isso, eles optaram por pegar um táxi. Na sombra de uma árvore isolada, os dois viram a notícia de procurado no carro. Laura era procurada por atirar no xerife. Ela também é procurada. Não podemos continuar correndo assim. Eles tiveram que encontrar uma maneira de reagir. No dia seguinte, os dois dirigiram um caminhão direto para o banco. Começaram a carregar a máquina do tempo com caixas. As pessoas ouviram as sirenes e entraram correndo. Laura foi generosa o suficiente para compartilhar o tempo com eles. Carl deu 10 anos de dinheiro para a esposa de seu melhor amigo e depois deu o dinheiro a uma garota sem teto enquanto dormia. Em apenas alguns dias, os dois roubaram 6 bancos. Passaram muito tempo no gueto, sem que eles soubessem. Um perigo ainda maior estava no horizonte. O pai viu seu banco sendo roubado pela filha. Ele não conseguia acreditar que ele estava fazendo isso. Mas a mãe lhe disse a verdade. É tudo por sua causa. À noite, Carl levou Laura para um hotel. Eles jogaram póquer. Quem perde tira a roupa. Eles estavam prestes a dormir. De repente, ouviu-se um barulho do lado de fora, pela janela. Carl avistou a delegacia de polícia. Eles queriam sair secretamente, mas não perceberam que já haviam entrado no prédio. Carl teve que pular a janela para escapar. Mas dessa vez, o chefe de polícia estava determinado a pegá-lo. Ele também pulou do primeiro andar. Vendo que a situação estava ficando cada vez mais crítica, Carl teve que pegar Laura e correr o mais rápido que pôde. Ele conseguiu entrar em um ônibus, mas o motorista os reconheceu como criminosos procurados. Mas Carl não entrou em pânico. Ele lhes deu 10 anos. O motorista pisou no acelerador. Os dois tiveram sorte de escapar. Mas então os bandidos do tempo chegaram até Carl. Eles forçaram os pobres beneficiários da doação a lhes dizer onde estavam, ou matariam todos eles. Por outro lado, Carl estava fazendo o check-in em um hotel. Ao subir as escadas, ele foi visto por um cliente. Ele vendeu o local para os time Bandits por 30 dias. Logo depois, o chefe do time Bandit invadiu o quarto de Carl. Ele ofereceu um duelo pelo TIMP. Carl sabia que poderia ganhar ou perder. Ele só podia concordar com o pedido de seu oponente. Vendo que o chefe do time Bandit iria perder, seus homens tentaram ajudá-lo. Carl aproveitou a oportunidade para sacar sua arma. Ele os matou em minutos. O tempo no braço do chefe já havia chegado a 0. Ele morreu depois de algumas convulsões violentas. Quando o proprietário do hotel ouviu o tiro, chamou a polícia. Mas quando a polícia chegou, só encontrou alguns cadáveres frios. Nesse momento, Carl levou Laura para um telhado. O barulho do lado de fora atraiu a atenção deles. Descobriu-se que a taxa de juros do banco havia aumentado pela metade. Embora eles tenham roubado muito nos últimos dias, mas isso ainda não pode mudar a vida da classe baixa. O destino dos pobres sempre será controlado pelos ricos. Querem mudar o status quo, a menos que eles consigam roubar 1 milhão de anos de tempo. Ao ver o irritado Carl, Laura teve uma ideia repentina. No dia seguinte, eles foram ao maior banco do bairro Rico. Com Laura atraindo a atenção de seu pai, Carl aproveitou a situação para se infiltrar entre os guarda-costas. Ele logo tomou o homem como refém. Eles o levaram até o cofre. Laura adivinhou a combinação do cofre. No momento em que abriram o cofre, eles ficaram chocados. Havia realmente 1 milhão de anos de tempo. E o pai sabia o que a filha estava fazendo. Ele a aconselhou a não fazer nenhuma besteira. Mesmo que ela doasse todo o seu tempo para os pobres, seria apenas um alívio temporário. Um dia o mundo voltará a ser o mesmo. Porque a natureza humana é gananciosa. Todos querem viver para sempre. A maioria deles será naturalmente sacrificada. Carl ficou furioso quando ouviu isso. Sua própria mãe era o sacrifício de que o homem estava falando. Ele teve que quebrar as regras. Assim que Carl saiu, o alarme disparou na delegacia de polícia. Eles perceberam que 1 milhão de anos estava faltando no bairro Rico. Entraram em ação imediatamente. O carro de Carl apareceu. O xerife correu atrás dele. Ele disse a seus homens para atirar no carro. Sem que eles soubessem, Carl estava dirigindo o carro à prova de balas do pai de Laura. Em uma saraivada de balas, eles romperam todas as barreiras. Finalmente chegaram ao gueto. Rapidamente entregaram o tempo para as crianças, que vieram ao encontro deles. E assim 1 milhão de anos de tempo fluiu para o gueto. Nesse momento, o xerife os alcançou, para ganhar tempo para as pessoas da favela. Carl fingiu levantar as mãos para se render. O xerife achou que o havia derrubado. Mas a multidão o cercou. Carl aproveitou a oportunidade para fugir com Laura. Os dois correram loucamente. Mas, no final, não conseguiram escapar do xerife. O tempo estava se esgotando. Carl não teve escolha a não ser se render, e pediu um tempo ao xerife.
Ele tinha certeza de que ele não o deixaria morrer tão facilmente, e assim o xerife concordou. Mas então ele se lembrou de algo. Agora mesmo ele estava pensando em prender pessoas, esqueci de registrar o tempo. Quando ele viu que faltavam apenas 5 segundos, a mente do xerife ficou em branco e Carrie e Laura estavam ficando sem tempo. Mas eles sabiam que o xerife tinha um tempo livre em seu carro. Eles correram para o carro o mais rápido que puderam. Carrie pegou o tempo do carro primeiro, e então ele correu loucamente para lá o R.F.U. como um déjà vu de novo. Mas dessa vez ele conseguiu salvá-lo lá. Juntos, eles tinham menos de 2 dias. Mas eles já faziam coisas românticas suficientes. Desde que 100 anos se passaram nas favelas, as fábricas estão fechando. Eles foram para os bairros ricos. No final do filme, Carrie está planejando roubar o próximo banco. Esse filme foi lançado em 2011. Está um pouco à frente de seu tempo, mas muitos dos detalhes são fiéis à vida real.